memória histórica nacional, hino aos homens do passado que por mares nunca dantes navegados tornaram possível um futuro ao darem novos mundos ao mundo. A seu lado, e em justa homenagem àqueles que por esses mundos além-mar combateram em nome de Portugal, ergue-se agora um outro monumento. A 15 de janeiro de 1994, foi realizado um ato de justiça, de reconhecimento e respeito aos nossos combatentes pelos esforços e sacrifícios que fizeram no ultramar em cumprimento do dever cívico de servirem a nossa pátria. Concretizou-se assim, de forma simbólica, um objetivo há muito prosseguido pela Liga dos Combatentes. Na cerimónia, que foi presidida pelo Presidente da República, estiveram presentes as mais altas figuras do Estado, as chefias militares e das forças de segurança, a Governadora Civil de Lisboa e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, os embaixadores de Moçambique, de São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde, para além de muitos cidadãos, a maior parte dos quais antigos combatentes. O monumento encontra-se integrado no Forte do Bom Sucesso, cedido pelo Exército, e no interior do qual vai ser organizado um museu destinado a facultar uma informação histórica sobre a ação daqueles que contribuíram para a edificação e defesa da pátria ao longo dos séculos.
após a prestação de honras militares ao chefe do Estado, usaram da palavra o general Altino de Magalhães, presidente da Liga dos Combatentes, o professor Dr. Adriano Moreira e o ministro da Defesa Nacional. Senhor Presidente da República, Excelência, cumpre-me, em primeiro lugar, saudar respeitosamente Vossa Excelência e agradecer a alta honra que nos concede ao dignar-se presidir ao importante ato da inauguração deste monumento. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Representante do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, apresento igualmente a Vossas Excelências respeitosos cumprimentos e agradeço também a subida honra da vossa ilustre presença. Senhor Ministro da Presidência e da Defesa Nacional, Senhor Ministro da República para os Açores, Senhor Ministro da República para a Madeira, Senhor Procurador-Geral da República, Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhor General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Senhor Marechal Spínola, Senhor Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, Senhor General, Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Senhor General-Chefe de Estado-Maior do Exército, Senhor Presidente do Supremo Tribunal Militar, Senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional, Senhor Vigário-Geral Castrense, a Excelência Reverendíssima, Senhora Governadora Civil de Lisboa, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhores Deputados à Assembleia da República, Senhor Embaixador, Senhora Embaixadora de Moçambique, tanto o Embaixador de Cabo Verde, ilustres convidados, combatentes, minhas senhoras, meus senhores. A todos agradeço a muito honrosa presença de Vossas Excelências. Muitos vieram de longe, dos vários cantos de Portugal, dando assim um primeiro testemunho de que este monumento vem reunir e unir os portugueses, solidarizando-nos no amor à nossa pátria. Um cumprimento e um agradecimento muito especial é devido a Vossas Excelências, Senhores Embaixadores dos países irmãos de Cabo Verde, de Moçambique, de São Tomé. A presença de Vossas Excelências neste ato mostra bem que os laços históricos que unem os nossos países e as relações de amizade existentes entre os nossos povos constituem, de facto, um precioso património comum que muito queremos acarinhar e preservar. Senhor Presidente da República, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, a Comissão Executiva do Monumento, que aqui represento, estabeleceu 3 objetivos fundamentais para a construção deste monumento. O primeiro, realizar um ato de justiça. O segundo, exercer uma ação cultural e pedagógica de dignificação e de exaltação do amor à nossa pátria. O terceiro objetivo, favorecer a prestação de homenagens à memória dos nossos combatentes em atos oficiais do Estado. O primeiro destes objetivos, o da realização de um ato de justiça, impunha-se como um verdadeiro imperativo de consciência. Tratava-se de promover um reconhecimento público pela forma digna, abnegada e altamente honrosa como os nossos combatentes do ultramar, conscientemente e exclusivamente por amor à nossa pátria, cumpriram o dever de a servirem, muitos com o sacrifício da própria vida, nas circunstâncias difíceis que nos foram criadas. Para que este ato de justiça fosse realizado em plenitude, entendeu-se que o monumento devia ser obra de todos os portugueses. E nestes termos, a Comissão Executiva dirigiu-se a todas as juntas de freguesia e a todas as câmaras municipais do nosso país, no sentido de, através delas, ser proporcionada aos respectivos moradores a comparticipação que quisessem e pudessem fazer para a sua construção. Deve ser dito que, embora os contributos assim recolhidos tenham tido pequena expressão material,
A adesão ao ato de justiça a praticar foi partilhada pela grande maioria nas numerosas centenas de respostas recebidas. Com esses contributos e principalmente com as contribuições de entidades públicas e privadas, individuais e coletivas, que quiseram integrar-se na realização desta obra, o monumento pôde ser finalmente concluído. Cumpriu-se o imperativo de consciência que se impunha realizar. A honrosa presença na inauguração do monumento de Vossas Excelências, Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, no exercício das altas funções da soberania do Estado que vos estão confiadas, vem coroar este ato de justiça e conferir-lhe o vulto e a grandeza de um ato verdadeiramente nacional. Honrai a pátria, que a pátria vos contempla, é ensinamento do nosso épico. Os combatentes do ultramar honraram a nossa pátria. A pátria, ou seja, a nação e o Estado, que aqui estão reunidos para os contemplam solenemente neste ato que estamos a realizar. Não me vou alongar em referências ao historial da construção do monumento. Está a ser elaborado um livro branco, onde esse historial terá o desenvolvimento necessário. Cometeria, porém, uma grande falta se não apresentasse neste momento um público agradecimento às entidades, e tantas foram, que mais concorreram para ser possível levar a termo esta obra. Começo por agradecer à Câmara Municipal de Lisboa, à Administração do Porto de Lisboa e ao Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico a autorização que, conjuntamente, concederam para a construção do monumento neste local de grande dignidade nacional, de tradições relevantes ligadas à nossa epopeia do ultramar, de meditação histórica e de fácil acesso a visitantes e a altas entidades em funções oficiais. Agradeço ainda os apoios prestados na definição dos condicionamentos a observar na construção do monumento, bem como na aprovação do projeto e nos arranjos urbanísticos e de iluminação realizados nesta área. Quero também reiterar ao ilustre júri do concurso público de ideias para a construção do monumento o maior apreço e agradecimento pela dedicação e competência inexcedíveis com que desempenhou a importante e melindrosa missão da análise e classificação das propostas apresentadas pelos concorrentes. Seja-me permitido referir neste momento que o júri foi constituído pelos Santíssimos Senhores Professor Pintor Fernando de Azevedo, Presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes, Arquiteto Fernão Lopes Simões de Carvalho, Professor Catedrático da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, Arquiteto Francisco Silva Dias, Presidente da Associação de Arquitetos Portugueses, depois substituído pelo Arquiteto Luís Vassalo Namorado Rosa, da mesma associação. Arquiteto Flávio Lopes, representante do Instituto Português de Património Cultural, hoje Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico. Arquiteto Passos Leite, representante da Câmara Municipal de Lisboa. E Arquiteto Fausto Simões, representante da Administração do Porto de Lisboa. Uma referência especial merece também ser feita às equipas participantes no concurso de ideias. Inscreveram-se 19 equipas concorrentes, das quais apenas 8 apresentaram trabalhos. Destas, as 5 melhores classificadas, respectivamente em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares, tiveram como coordenadores os excelentíssimos senhores Arquiteto Francisco José Ferreira Guedes de Carvalho, Arquiteto Manuel Francisco Ramos Chaves, Arquiteto Amâncio Alpuim Miranda Guedes, Arquiteto José Martinez Silva e Escultor Domingos Soares Branco. O projeto do monumento foi, desta forma, elaborado pela equipa classificada em primeiro lugar, coordenada pelo Arquiteto Francisco Guedes de Carvalho. É também justo uma palavra de apreço à empresa construtora do monumento,
construções civis e obras públicas, pelo trabalho realizado, e ainda um agradecimento muito especial à empresa Gás de Portugal pelo importante contributo que concedeu relativamente à implantação da rede de alimentação da Chama da Pátria. Não posso ainda deixar de referir os importantes apoios de toda a ordem concedidos pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, pelos Estados-Maiores da Armada, do Exército e da Força Aérea e pelos Comandos Gerais da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. Saliento a disponibilização do Forte Bom Sucesso feita pelo Estado-Maior do Exército para nele ser criado um Museu do Combatente. Este museu a construção será em breve iniciada. Mas não posso, neste momento, deixar de referir e de reiterar a Vossa Excelência, Sr. Ministro da Presidência e da Defesa Nacional, o melhor agradecimento da Comissão Executiva pelos apoios decisivos que sempre nos concedeu no seguimento do seu ilustre antecessor, para ser possível realizarmos esta obra de justiça nacional. E não me refiro somente ao apoio financeiro, mas ao acompanhamento e intervenção pessoal que sempre quis ter nos nossos trabalhos, na definição do local da construção, na exposição pública das maquetes de concurso de ideias, no lançamento desta obra e na sua inauguração. Bem-aja, Sr. Ministro, pela compreensão que sempre teve dos altos valores morais e patrióticos presentes na construção do monumento e pelos valiosos apoios com que tornou viável a sua edificação. Sr. Presidente da República, Excelência, minhas senhoras, meus senhores, o hino nacional incita-nos à união para levantarmos de novo, hoje e sempre, o esplendor de Portugal. E diz-nos, entre as brumas da memória, ó Pátria, sente-se a voz dos teus igrejas avós que há de guiar-te à vitória. Pois bem, que este monumento e o Museu do Combatente que o vai complementar nos façam sentir sempre mais viva e mais forte a voz dos nossos igrejas avós a guiar-nos no caminho do amor e da doação à nossa pátria. Que este monumento venha em paz e pela paz entre todos nós portugueses, que nos liberte de questiúnculas sem sentido que tanto mal nos causam e que nos una e nos reforce na determinação de servirmos a maior grandeza de Portugal, a nossa pátria. Estes são os votos que me permito formular neste momento solene. Muito obrigado. Sr. Presidente da República, combatentes, talvez nesta cerimónia cívica destinada a honrar os combatentes da guerra no ultramar português, fosse apropriado fazer ouvir apenas os clarins, num dos toques que misturam os sons da agonia com os sons da glória. Mas é costume antigo que os cidadãos procedam a cerimónias públicas em honra dos que combateram na guerra, erguendo a bandeira da pátria, e que magistrados do Estado procedam a uma oração de agradecimento e louvor, secundados por alguém do povo que foi servido, pela coragem dos que morreram e dos que sobreviveram. Assim procediam os gregos, tal como minuciosamente nos conta Tucídides ao relatar as cerimónias celebradas em honra dos mortos na guerra do Peloponeso. O solene cortejo dos carros que transportavam os restos dos sacrificados, que seriam enterrados no lugar sagrado, incluía uma urna vazia, dedicada ao soldado desconhecido, o combatente ignorado, ao qual nem pai, nem mãe, nem irmão,
nem amigo podiam dispensar os cuidados pios. Também hoje estará entre nós. Na cerimónia referida, o orador foi Péricles, que deu nome ao século mais renovado da história da Grécia, era o primeiro homem de Atenas na palavra e na ação e foi 15 vezes estratego na guerra defensiva e na guerra colonial. Esse comandante supremo das Forças Armadas foi em honra dos mortos na guerra que proferiu o discurso matricial da democracia, desmentindo o conceito de que as palavras voam e os escritos ficam. É notável que o registro do discurso se tenha ficado a dever ao aristocrático Tucídides, que, assegurando a eternidade da palavra do chefe político adversário e, embora injustamente exilado da pátria, dedicou ligeira anotação ao infortúnio pessoal. Perante os combatentes vivos e correndo as exéquias dos que não tinham sobrevivido ao combate, as discórdias sobre a orientação do Estado, no qual, lembrava Péricles, todos dizemos livremente a nossa opinião sobre os interesses públicos, eram caladas essas divergências, por respeito à supremacia dos valores que presidem à doação incondicional do combatente que cumpre o juramento de aceitar o risco total. Dizia Péricles, cito, a maioria dos que até este momento pronunciaram discursos deste lugar fez o elogio deste costume antigo de honrar ante o povo aqueles combatentes que morreram na guerra. Mas a mim me parece que as solenes exéquias que publicamente celebramos hoje são o maior elogio daqueles que, pelo seu heroísmo, as mereceram. Por isso aqui estamos hoje, participantes de uma cultura europeia onde avulta o legado da Grécia, inaugurando o monumento em honra dos combatentes do que foi o ultramar português, erguido neste pequeno triângulo sagrado da terra portuguesa. Lá em cima, na colina a servir de vértice, a capela onde rezaram capitães de mar e guerra, e seguindo a linha do Tejo, a Torre de Belém da partida para as Índias, o mosteiro da chegada e agora o monumento àqueles que combateram a batalha que nos coube na guerra, que pôs um ponto final ao sistema político euromundista e que levou todas as potências da frente marítima europeia a chamarem as legiões a Roma. O tempo acelerado da mudança das estruturas mundiais, que coube todo na vida de uma mesma geração portuguesa, a qual sofreu por 3 vezes, desde 1945, a redefinição das fronteiras do Estado, dá um sentido renovado ao preceito de Mouzinho, quando disse que este país é obra de soldados. Desde aquele dia em que neste lugar o velho do Restelo advertira contra os riscos das lonjuras a que os governantes lançavam o reino, até à intervenção que desmobilizou o Império, foram numerosos os regimes, os programas partidários, os governos personalizados, as revoluções políticas e sempre, fiéis ao juramento, foram os combatentes que asseguraram um espaço de geometria variável mas vasto, onde a ação missionária, a intervenção civilizacional, a troca dos padrões de conduta, os enxertos de homens, definiam uma zona cultural específica que ficou e dura para além da derrocada da estrutura imperial europeia e portuguesa. De acordo com a lição grega, é assim apropriado que a Comissão, liderada pela Liga dos Combatentes, que venera e representa essa continuidade de serviço, tenha assumido o dever de levar a cabo a homenagem cívica em que participamos. A magistratura, que tem a dignidade de Comandante Supremo das Forças Armadas, inclina-se perante a memória gloriosa dos mortos e a honra dos vivos que participaram no combate. Damos também antepassados, alguns vivos, porque aqui estão, uns válidos e ativos, milhares mostrando as cicatrizes
dos ferimentos e mutilações, alguns marcados pelo tempo inexorável. Muitos dos componentes das forças e unidades do Exército, da Força Aérea e da Marinha, que integraram portugueses de várias etnias, muitos tendo pertencido às forças especiais que ficaram no imaginário coletivo, como os paraquedistas, caçadores especiais, fuzileiros e comandos, os quais podem desaparecer da orgânica renovada das forças, mas estão para sempre inscritos no historial da instituição militar. Os novos tempos, que exigem uma nova definição de um conceito estratégico nacional, mas resistem a deixar ver os contornos dos desafios do futuro que nos visita e até já vive entre nós, todavia fizeram saber que os combatentes não são dispensáveis e que as Forças Armadas continuam a ser exigidas para participar da implantação e manutenção da paz pelo direito. Ninguém, no exercício das responsabilidades efetivas do poder político, no espaço europeu e fora dele, sabe com segurança dizer, a respeito da nova ordem mundial, nada de mais rigoroso do que opinar que acabou a antiga. Todavia, os planos de contingência multiplicam-se, porque os perigos surpreendem sem conceito diretor de resposta e os combatentes obedecem, tantas vezes incapazes de identificar as novas bandeiras e o que representam. As participações simbólicas ou efetivas, de intervenção ou de apoio, mas exigindo sempre o combatente disponível, não podem ser recusadas, e militares portugueses estão já presentes na África e no Mediterrâneo, ainda que sem conceito estratégico nacional seguro, mesmo incerta a medida e a forma em que podem ser harmonizadas as vocações atlântica e europeísta, a história e o novo horizonte. A difícil arquitetura da segurança europeia vai exigir novos valores, novos conceitos de fidelidade, novas formas de alianças e lealdades, novos teatros estratégicos assumidos, novo perfil das Forças Armadas, mas sempre o combatente, que executou a reconquista, que assegurou a independência, que salgou o mar com lágrimas de Portugal, que ancorou na Índia e definiu as fronteiras do Brasil, que cantou o hino da República com os imperativos de firmar as fronteiras do território da África, que morreu em Lalis para evitar a expoliação colonial pelas grandes potências, que não desertou, que não traiu, que muito legitimamente considera que os Lusíadas são o seu livro, frequentemente mal com os homens por amor del rei e mal com el rei por amor dos homens. Por causa deste património aqui estamos, sem querer esquecer que nenhum povo recebe a sua herança histórica a benefício de inventário. O passivo também tem de ser assumido, e a leitura dos Lusíadas, que trazem a contabilidade do ativo, não dispensa a leitura do soldado prático, mais dedicado à contabilidade do passivo. Mas hoje, e aqui, neste triângulo sagrado do Restelo, na celebração cívica do combatente, a primeira leitura é dos Lusíadas e na liturgia do dia não cabe a segunda leitura. O conceito de combatente está até juridicamente fixado pelo direito internacional, que em certas circunstâncias abrange o levantamento geral da população. Com rigor técnico ou sem ele, é justo lembrar a dívida histórica que temos para com as mulheres portuguesas, combatentes também de muitas frentes, nessa aventura do reino lançado a longe, escassamente povoado e guarnecendo as armadas de cada ano com os jovens na força da vida, que pelo caminho morriam muitos e dos outros regressavam poucos, as famílias, as casas e a economia não podem ter deixado de estar frequentemente regidas pelas viúvas de homens vivos que caracterizaram continuadamente a paisagem social portuguesa. Foi assim também na Guerra da África e outras contingências como a da imigração, quer a tradicional em direção aos trópicos, quer a europeia desta metade do século, multiplicaram essas mulheres combatentes na defesa das estruturas da sociedade civil, que
que sem ela não há a ação do Estado que tenha consistência. Antes de aparecerem na Força Aérea, como enfermeiras paraquedistas, durante a guerra a que se dedica este monumento, abrindo assim caminho à atual definição jurídica da sua participação, por séculos sustentaram aquele combate, num país frequentemente em armas, e agora participam nas forças regulares. Está na Avenida da Madeira, junto ao edifício do Ministério da Defesa, uma estátua agora chamada de Nossa Senhora da África, mas que antes esteve no pátio interior do referido edifício para homenagear o esforço combatente secular das mulheres portuguesas. Perdeu-se assim a homenagem, que era certamente modesta, mas o descuido exige que seja remediado então com outra grandeza. Porque são homens e mulheres os combatentes cujas lágrimas salgaram o mar. E homens e mulheres estão no combate deste tempo tríbulo português, passado, presente e futuro, em que homens e mulheres nos consumimos e nos renovamos. Esta é uma homenagem essencialmente nacional, desassombradamente feita num fim de século, em que excessivas vezes ouvimos que está em crise o Estado Nacional. Tem-nos parecido que está em crise o Estado soberano, tal como há poucos séculos o construímos e usamos. Mas não está em crise a nação que as estruturas políticas se destinam a servir. Nascer no seio de uma nação não é uma escolha dos homens, acontece-lhes, mas decidir ficar é um ato de amor, é um exercício de liberdade, é um voto. Até ao sacrifício da vida é o voto dos combatentes. Por isso, talvez, nesta cerimónia, apenas devêssemos ouvir os clarins. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, demais autoridades civis, militares e religiosas, militares, combatentes. A nossa história e o nosso destino coletivo como nação há muito assinalaram este lugar como ponto de partida e de chegada, como ponto de separação e de reencontro. Neste espaço de confluência do Tejo com o mar, a nossa memória coletiva alcança com dimensão multissecular e com uma força que poucos outros locais do território português conhecerão, a grandeza da vocação universal que nos caracteriza como povo e nos identifica como nação. Daqui partiram heróis, sábios e santos, de Gileanes a Vasco da Gama, de São Francisco Xavier a Padre António Vieira, de Damião de Góis a Garcia da Horta, de Afonso de Albuquerque a Camões, de Mouzinho a Gá Coutinho e tantos, tantos outros que assinalaram páginas marcantes da história de Portugal. Foi toda uma pléiade de portugueses notáveis, que marcou também a história universal no diálogo entre os povos, encurtando distâncias, promovendo o intercâmbio e o cruzamento de culturas e criando um património comum de valores da maior relevância para o entendimento entre as nações. Mas não foram apenas as grandes figuras que contribuíram para que a dimensão humana suplantasse algumas vulnerabilidades circunstanciais do nosso percurso. Foi também a perseverança de uma multidão de portugueses anónimos, cuja coragem, patriotismo, espírito de sacrifício, generosidade e sentido de servir
nos forjaram como nação e nos fortaleceram como povo. São esses mesmos valores que fazem com que as gerações atuais compreendam e se orgulhem naturalmente do passado, assumindo conscientemente a responsabilidade de serem no presente os protagonistas de um projeto coletivo sempre por acabar. De facto, somos herdeiros de um passado singular e detentores de um presente em que os valores próprios da nossa identidade vocacionam Portugal para um futuro capaz de nos afirmar com dignidade no porvir. Os valores que deste passado herdamos, integrando hoje o património civilizacional mundial, são valores a que nós, portugueses, nos devemos sentir mais vinculados do que quaisquer outros, porque antes de todos eles os assumimos, os divulgamos e os enaltecemos. A tolerância, a capacidade de compreensão dos outros, a abertura à interpretação e aceitação de outras culturas, outros modos de agir e de pensar, são referências que, para poderem ser genuinamente universais, têm de começar dentro de nós próprios e de ser praticadas entre nós próprios. É por isso que o ato que hoje presenciamos é, antes de mais, um encontro de Portugal consigo próprio e com os seus valores mais genuínos e universais. Não um qualquer encontro, mas antes um encontro que, para o Ministro da Defesa Nacional, tem um alto significado. É um encontro de Portugal com portugueses que, animados pelo ideal de bem servir a pátria, a serviram com a fidelidade e com a dedicação que fazem parte integrante da nossa gênese histórica. Não é uma homenagem a uma época ou a um regime. Não é uma homenagem tampouco a uma guerra ou a um conflito. É simplesmente uma homenagem à pátria e àqueles que se encontram entre os seus melhores servidores, os combatentes de ontem, de hoje e de sempre. Porque a ideia da pátria está acima das épocas, dos regimes, das guerras e dos conflitos. Para o Governo, a defesa nacional alicerça toda a sua construção na noção de pátria. É que a defesa nacional perderá boa parte do seu sentido se não assentar numa esclarecida e muito vincada consciência de pátria portuguesa. Uma consciência que incorpore no presente o seu passado glorioso e a cultura que ao longo dos séculos nela se foi formando e diferenciando, que incorpora uma particular maneira de ser ou de estar no mundo que a individualiza, que incorpora no presente um projeto de vida futura comum e solidário entre os seus membros. A ideia de pátria comporta naturalmente no seu seio a diferença ideológica e a divergência de opinião. Por isso, é desejável que a sua defesa, bem como a solidariedade coletiva que esta traduz, seja definida em termos tais que não flutue com a alternância do poder político que o regime democrático permite. Isto é, que seja uma realidade estável e permanente, que não oscile com o conjuntural ou ocasional. É dentro dessa realidade estável e permanente, perene e indestrutível, que é onde estar sempre o dever de gratidão e o reconhecimento por aqueles que em qualquer tempo estão dispostos a arriscar a própria vida com a profunda convicção de que estão a fazê-lo em nome da pátria e do bem da comunidade de todos os que a integram. São passados quase 20 anos desde que os últimos contingentes das Forças Armadas Portuguesas regressaram de África. Foram 14 anos de guerra. Foram incorporações sucessivas de jovens de todas as regiões do país a guarnecer várias frentes de batalha num esforço ingente. Esforço que, do ponto de vista político, foi controverso e para muitos criticável, mas esforço que, no plano estritamente militar, granjeou a justa admiração dos que a essa luz se dispõem com objetividade a analisar os factos.
Os nossos militares e combatentes estiveram à altura do país que fomos e do país que somos. Honra aos combatentes. A diáspora portuguesa deu novos mundos ao mundo, rasgou a plataforma física do humanismo, soube ensinar e soube aprender. E sendo nós portugueses, como não podíamos deixar de ser, a um tempo senhores e escravos da natureza humana, também cometemos alguns erros na nossa peregrinação universalista. Atrevo-me, porém, a afirmar que nas culpas históricas ficamos quase sempre aquém dos outros e na postura humanista fomos, por via de regra, mais longe que os demais. A comprová-lo está o facto de 20 anos após as últimas ações de combate, o entendimento, a amizade e a fraternidade unirem hoje os povos lusófonos de África aos portugueses. E para quem não saiba ou não queira ver, é minha obrigação lembrar que um dos principais agentes aglutinadores de tão diversas nações a Portugal e um dos mais relevantes operadores dessa mudança, tão surpreendente para muitos, é justamente o universo dos militares e combatentes portugueses. É, pois, da maior justiça que seja este o lugar onde a chama da pátria permaneça, lembrando a todos o esforço daqueles que, como os heróis sábios e santos de outrora, partiram para o além-mar nas décadas de 60 e 70 para aí combaterem sob o símbolo da bandeira nacional, com a mesma coragem capaz de reforçar o nosso destino coletivo, com o mesmo patriotismo dos que em todos os tempos souberam à sua maneira servir a pátria, com o mesmo espírito de sacrifício capaz de resistir a todas as adversidades físicas e morais, com o mesmo sentido de honra e dever que não procura alibis para o interesse próprio, com a mesma disciplina cujo rigor ultrapassou a própria esperança de vencer e algumas vezes de viver. Aos nossos compatriotas que assim serviram e que por assim terem servido hoje não podem estar entre nós porque morreram, permitam-me que os evoque de uma forma singela e com a mais portuguesa das palavras portuguesas: saudade, saudade eterna, combatentes. Alguém escreveu um dia que a sociedade decadente é aquela que não suporta os seus males nem os seus remédios. Por minha parte, e sem qualquer presunção, direi que é também decadente a sociedade que, conhecendo os seus males e tendo encontrado os correspondentes remédios, persiste em imputar culpas aos que no seu seio, apesar dos males, a serviram com generosidade suprema. É por isso que, como Ministro da Defesa, quero saudar na pessoa do Sr. General Altino de Magalhães, ilustre militar e combatente, todos quantos, integrando ou não a Comissão Executiva que viabilizou este monumento, souberam, pelo seu exemplo de coragem moral e determinação, dar um contributo precioso e decisivo para que a sociedade portuguesa tenha hoje dado um passo em frente no sentido da sua revitalização e afirmação salutar. Combatentes portugueses, se alguém vos perguntar: valeu a pena? Deixai que seja a vossa alma a responder, porque ela seguramente vos ditará a resposta certa. Viva Portugal! Na sequência da cerimónia, o chefe do Estado procedeu ao descerramento da placa evocativa dos combatentes do ultramar e ao atear da chama da pátria ao centro do monumento. Seguidamente, Sua Excelência proferiu um discurso alusivo ao ato.
militares, esta cerimónia tem um significado muito particular. Trata-se, antes de mais, de homenagear os mortos que caíram no campo da honra ao serviço da pátria. É uma cerimónia que honra Portugal. Os mortos são sagrados em qualquer país que se preze. Há pouco ouvimos pela voz e lembrando Tucídides o exemplo de Demóstenes, como ele, e Péricles, como ele soube homenagear os mortos. Os americanos ainda há pouco deram um exemplo ao homenagear os mortos do Vietnã. Aqueles que não sabem ouvir os outros em silêncio não são certamente democratas. A superioridade moral da democracia consiste em saber ouvir os outros, mesmo quando deles discordamos. Portugal é um país de muitos séculos, com uma identidade nacional e cultural que tem poucos paralelos na Europa e no mundo. A história não se apaga, nem se reescreve ao sabor das modas conjunturais ou das paixões políticas. A história escreve-se com verdade e com rigor. E é na verdade e no rigor que nós podemos e devemos homenagear os nossos mortos, dando assim um exemplo ao mundo e à juventude. Prestei, como todos sabem, homenagem aos nossos mortos caídos na Guiné, quando fui, em nome de Portugal, depositar um ramo de flores no cemitério em que eles se encontravam. Nessa altura também fui contestado por outros extremistas, mas isso não me impediu de cumprir, como agora, o meu dever. E é nesse mesmo espírito, com a mesma boa consciência e convicção, que hoje presto homenagem aos mortos portugueses. Desde o 25 de Abril tenho procurado incansavelmente unir os portugueses quanto ao essencial, fazendo a obra difícil da concórdia entre pessoas desavindas, procurando ultrapassar ódios sem sentido e divisões que não são úteis para Portugal. Em democracia não há inimigos, quando muito há adversários. E nós, que nos honramos hoje de viver
numa pátria livre e em liberdade, temos que sublinhar, acima de tudo, aquilo que nos une como portugueses. Mas enganam-se aqueles que pensam que esta homenagem ou que este monumento representa o regresso a um espírito passadista ou algum revivalismo que não tem sentido nos dias de hoje. Trata-se, pelo contrário, de uma homenagem voltada para o futuro e dando um exemplo à juventude de Portugal, um exemplo de tolerância e um exemplo de respeito para com os nossos mortos, para aqueles que morreram no ultramar, independentemente das suas convicções, porque muitos daqueles que morreram no ultramar ao serviço da pátria não concordavam com a política colonial do antigo regime. A presença aqui dos embaixadores dos países africanos lusófonos, que eu quero saudar em nome de Portugal, representa esse espírito que nos une a todos, através dos grandes valores morais da pátria portuguesa. A presença deles aqui demonstra, mais do que as palavras, que estão abertos os caminhos do entendimento, da fraternidade e da compreensão entre aqueles que falam a nossa língua nessa comunidade de afeto e linguística que nos deve unir a todos, povos africanos de expressão portuguesa, o Brasil, Portugal e a nossa diáspora espalhada pelo mundo. É, portanto, este o sentido desta homenagem e da minha presença aqui, com muita honra, em nome de Portugal, que represento. Viva Portugal! Angola, Moçambique, Guiné. Durante 14 anos, jovens militares portugueses partiram e lutaram em nome de um ideal. De 1961 a 1974, muitos tombaram. Alguns regressaram diminuídos física e psicologicamente. Outros ainda puderam retomar as suas profissões e estudos ao lado de familiares e amigos. Mas sem nunca esquecerem, sem nunca conseguirem esquecer o que por lá passaram. A todos eles, os mais de 800 de milhares de combatentes anónimos, foi ensinado um compromisso de dever a ser respeitado. Honrai a pátria, que a pátria nos contempla. A pátria foi contemplada. 2 décadas passaram entretanto. A pátria contempla agora quem a honrou, integrando para sempre esses combatentes, entre tantos irmãos de sangue luso que fizeram a eternidade de Portugal.
após a prestação de honras militares à memória dos combatentes falecidos e a finalizar as cerimónias, as forças em parada desfilaram perante Sua Excelência, o Presidente da República.